Fala pessoal, bom, esse é o nosso primeiro vídeo de Teoria das Estruturas 1. No vídeo a gente vai introduzir essa matéria, beleza? Esse vídeo aqui vai ficar dividido em 3 partes, tá bom? A primeira parte a gente vai falar sobre o que a matéria vai abordar, tá? Na segunda parte a gente vai aprender a representar e a classificar os elementos estruturais. E logo em seguida a gente vai ver os tipos de análise que podem ser feitas, que são a análise linear e a análise não linear, beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, da mesma forma como foi o vídeo de resistência dos materiais, é muito importante eu falar também que tudo que eu estiver falando aqui eu estou usando como referência o livro da Maria Cascão, de Estruturas Isostáticas, e também eu estou levando como referência o livro Curso de Análise Estrutural, do José Carlos Susequinte, tá bom? Bora pro vídeo agora realmente. Galera, então a gente vai responder a nossa primeira pergunta do vídeo, tá bom? Então, o que a matéria vai abordar? Na teoria das estruturas, a gente vai analisar os esforços e as deformações a que as estruturas ficam submetidas quando agentes externos solicitam ela. Galera, o livro Estruturas Isostáticas da Maria Cascão afirma para a gente que a estrutura é a parte resistente da construção. Então, a estrutura tem que ser capaz de receber solicitações externas, absorver elas e transmitir elas para os seus respectivos apoios. E é justamente aí que as solicitações externas vão encontrar o seu ponto de equilíbrio estático. Ainda nessa primeira parte do vídeo, eu queria perguntar para vocês, então vamos tentar identificar quais são os elementos estruturais em um prédio. Então, os elementos estruturais que podem compor um prédio podem ser as vigas, os pilares, as lajes, agora para a parte de fundações, os blocos, as sapatas. Então, esses são alguns elementos estruturais que caracterizam essas partes resistentes da construção. Então, pessoal, por fim dessa nossa primeira parte, onde a gente respondeu essa pergunta, a gente pode falar que uma boa análise estrutural pode dar para a gente segurança, durabilidade, economia, entre outros benefícios. Beleza? Bora para a segunda parte então. Galera, então agora a gente está na nossa segunda parte do vídeo e agora a gente vai falar sobre a classificação e a representação dos elementos estruturais. Beleza? Bora lá! Galera, então o nosso primeiro tópico dessa segunda parte são os elementos reticulares. Os elementos reticulares são elementos representados unidimensionalmente. Por quê? Porque o comprimento deles prevalece sobre as outras duas dimensões. Então a gente pode representar eles de forma simplificada, de forma unidimensional, beleza? Eu trouxe aqui alguns exemplos para deixar mais claro para vocês. Então aqui no caso a gente tem o exemplo de uma viga, aqui de uma grelha, aqui no caso a gente tem um pórtico, onde o comprimento prevalece sobre as outras duas dimensões, beleza? Vamos agora então para o nosso próximo tópico, que são as classificações dos bidimensionais. Galera, então no nosso segundo tópico existe a classificação dos bidimensionais, onde duas dimensões prevalecem sobre uma terceira. Então a gente pode dar um exemplo aqui, no caso das lajes, das paredes. Eu coloquei aqui representando alguns carregamentos, beleza? Então esse seria então a classificação dos bidimensionais. Bora então para o terceiro, que seria dos tridimensionais. Galera, então nesse terceiro tópico referente a classificação dos tridimensionais, então a gente pode falar que as três dimensões prevalecem em mesma ordem para os elementos, tá bom? Então vamos dar um exemplo. Aqui, no caso do bloco de estaca, no caso das barragens, também nos blocos de fundação, beleza? Então, esses aqui são exemplos referentes à classificação dos tridimensionais, tá bom? Galera, então a gente terminou a nossa segunda parte referente à classificação e à representação dos elementos estruturais. Agora a gente vai para a nossa última parte, que é referente aos tipos de análise. A gente vai falar um pouquinho sobre a análise linear e as análises não lineares, beleza? Bora então para a terceira parte. Então, dentro dessa terceira parte a gente vai falar sobre os tipos de análise. Dentro dos tipos de análise a gente tem então a análise estática e a análise dinâmica. A gente tem dentro da análise estática a análise linear e a análise não linear, que eu vou falar na próxima aula para vocês, beleza? Vamos lá. A gente vai falar primeiro, dentro da análise estática, sobre a análise linear, tá bom? Então, o que é análise linear? Análise linear, a gente vai fazer uma avaliação dos efeitos de primeira ordem, que são os deslocamentos e os esforços internos que solicitam aquela estrutura em uma análise de equilíbrio, beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise não linear, dentro ainda das nossas análises estáticas. Dentro da análise não linear, a gente tem a não linearidade física, que eu vou falar
mais detalhadamente na próxima lousa, e a não linearidade geométrica, que eu vou falar logo em seguida. Pessoal, então, o que tem a ver com a não linearidade física? Galera, na não linearidade física, a gente vai avaliar, então, o comportamento dos materiais ao eles sofrerem determinadas ações, tá bom? Então, vamos pensar numa certa barra, tá? Que está sofrendo uma compressão, beleza? Então, tem duas forças aqui de mesma intensidade e sentidos opostos, né? Essa barra está sofrendo compressão e está acontecendo, então, um encurtamento dessa barra, beleza? Que eu chamei, então, de ΔL, né? Que seria o estado final dessa barra menos o estado inicial. E o comprimento total dessa barra é L, beleza? Pessoal, como que a gente vai achar, então, a deformação dessa barra? Galera, a deformação dessa barra é a variação que houve, correto? Então, o encurtamento sobre o comprimento total dessa barra, tá? Isso aconteceu justamente porque houve, então, uma compressão, certo? Então, essa barra foi comprimida. Pessoal, agora retomando um pouquinho a ideia de tensão que a gente viu lá na primeira aula de resistência, a gente sabe que tensão é uma força aplicada sobre uma área. Mais propriamente dito, então, aqui está ocorrendo, então, uma força sendo aplicada em uma seção transversal de área que eu chamei de A, beleza? Pessoal, então, agora a gente vai pensar, agora que a gente definiu, então, a deformação e a tensão, a gente vai pensar, então, num gráfico tensão-deformação, que vai nos ajudar a pensar sobre o comportamento dos materiais, beleza? Galera, então aqui eu tenho um gráfico tensão-deformação, tá? E o que está acontecendo aqui? Existe uma certa proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Também a gente pode pensar que o ângulo alfa, que eu chamei aqui, ele é constante ao longo desse gráfico aqui, correto? Pensando um pouquinho de forma mais aprofundada, a tangente desse ângulo alfa, que seria então o cateto oposto, né, a tensão, sobre o cateto adjacente, então o valor de deformação aqui, a gente pode chamar essa tangente de alfa de módulo de elasticidade, que está lá na lei de Hooke, tá bom? Então, a gente pode dizer que esse módulo de elasticidade é constante, tá bom? Então, esse aqui seria um comportamento linear. Agora, galera, pensando então no próximo gráfico, que seria então o comportamento não linear, que a gente pode pensar então no concreto, tá? Assumiria mais ou menos esse gráfico aqui, a gente pode pensar que não existe uma certa proporcionalidade entre a tensão e a deformação ao longo de todo o gráfico, beleza? E por que isso acontece? Porque na realidade, esse concreto, ao longo da sua vida, está sofrendo fissurações, escoamentos, fluências. E em consequência então, dessas avaliações que ocorrem ao longo da vida de determinada estrutura de concreto, a gente pode então pensar nesse gráfico, tá bom? Agora, traçando retas secantes a esse gráfico aqui, a gente pode perceber que existe a mudança desse ângulo que eu chamei de alfa, né? Vou colocar aqui então um alfa 1 e um alfa 2, correto? O módulo de elasticidade não é constante ao longo de todo o gráfico, mas sim ele varia, beleza? Então, esse gráfico aqui representa, então, o comportamento não linear, e a gente pode dar o exemplo, então, de um material, o concreto, beleza? Então, essa vai ser a ideia para a gente poder, então, definir de forma completa a não linearidade física. Agora, vamos pensar um pouquinho, então, na não linearidade geométrica, NLG. Pessoal, então, o que seria a não linearidade geométrica? Então, seria que os efeitos de segunda ordem contribuem para o deslocamento daquela estrutura, ou então surgindo novas e mais novas solicitações, tá bom? Vamos pensar um pouquinho nessa estrutura que eu coloquei aqui. Então ela está recebendo uma carga vertical para baixo de valor F, tá? E inicialmente, então, ela está recebendo uma carga horizontal de vento, por exemplo. E ao longo do tempo, essas cargas horizontais de vento fazem, então, com que sofra uma deformação dessa estrutura. Tá bom? Então, o que aconteceu com essa força vertical F? Ela foi, juntamente com a estrutura, deslocada do seu ponto inicial. Ou seja, a partir desse momento, então, começa a ser gerado um momento fletor sobre essa estrutura. E é justamente esse o critério da não linearidade geométrica. Então, é uma análise da estrutura numa posição deformada. Esse é o critério, então, da não linearidade geométrica. Beleza? Então, pessoal, a gente termina o vídeo por aqui, tá bom? Então, concluindo todas as partes que a gente pretendia concluir nesse vídeo. E já deixo aqui para vocês o que será o assunto da nossa próxima aula, referente, então, às nossas hipóteses
simplificadoras. Então eu espero que tenha sido claro e objetivo para vocês, espero que vocês possam me dar o feedback de vocês quanto à didática, som, imagem, enfim, e é isso aí, joga a cola fora!